Jesus foi circuncidado no 8º dia. Às vezes, alguns irmãos nossos, protestantes, dizem assim, Jesus só se batizou adulto. Mas aquele batismo de João não tem o sentido do batismo cristão. O que lembra um pouquinho o batismo cristão, no Antigo Testamento, é a circuncisão, que é a porta de entrada para que alguém seja judeu, para que alguém entre no povo de Deus. Qual é a porta de entrada na fé cristã? O batismo. Qual é a porta de entrada na fé judaica? A circuncisão. Quando é que se circuncida uma pessoa, segundo a lei de Deus? No 8º dia do nascimento. Quando é que se deve batizar um cristão, segundo a doutrina dos apóstolos? Assim que o cristão nasce. Você, viu? Seu filho nasceu, você é cristão? Não espere nem 1 mês, 2 para batizá-lo. Assim que ele nasce. Tão logo possa, batize seu filho. Tá certo? Pode batizar. Lembre do preceito de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Mas o batismo é sacramento da fé. É verdade. E a criança é batizada na fé da igreja. Por isso precisa dos padrinhos. Os padrinhos e os pais representam a igreja, que ali se compromete a educar a criança na fé. Você não pergunta ao seu filho se ele quer comer, você dá comida. Você não pergunta ao seu filho que língua ele deseja falar para você levá-lo para o estrangeiro. Não, ele fala a sua língua. Você não pergunta ao seu filho se ele quer se vacinar, você o vacina. Você não pergunta a um pirralhinho se ele quer estudar ou não, você escolhe a escola e o coloca. Por quê? Porque essas coisas são fundamentais para a vida dele. A coisa mais fundamental de tudo é a fé, é a adesão a Cristo. E isto você dá ao seu filho assim que ele nasce, a semente da vida eterna. É interessante que a Escritura dá a entender que os pais batizavam seus filhos. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, Cornélio se batiza e faz batizar toda a sua casa. Batizou-se ele e toda a sua casa. A casa de um homem inclui esposa, filhos e empregados. O carcereiro de Filipos, lembra dos Atos dos Apóstolos? Ele leva Paulo para casa à noite e ele se batiza, e toda a sua casa. Em nenhum lugar da Escritura se diz que só adulto deve ser batizado. Não existe isso. Agora, se diz na Escritura que homens se batizaram com toda a sua casa. Os Atos dos Apóstolos dizem isso. E mais do que isso, o próprio Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Está lá. Além disso, a tradição apostólica, os documentos antigos da igreja. Por exemplo, a tradição apostólica fala sobre o batismo, um texto do século I, das práticas cristãs do século I. E diz lá, tranquilo, na hora do batizado, aqueles que puderem ficar em pé, os adultos, fiquem de pé diante do bispo. Os que ainda são tão criancinhas que não possam, fiquem nos braços dos seus pais. Então essa história de só batizar adulto não é cristã, não é tradição apostólica. É invenção de alguns reformadores no século XVI. De alguns. Porque, por exemplo, Lutero, Calvino, batizavam crianças. E mandaram para a cadeia. Calvino mandou prender e matar anabatistas. Os anabatistas são os que negam que se possa batizar criança. Então, isso é o que dá quando a gente pega a Bíblia desprezando a tradição apostólica, desprezando o modo como os cristãos viveram século após século, ano após ano, inspirados pelo Espírito Santo.